Ágata está presente? Não. Bárbara, sim. Bruna, sim. Caio, sim. Cássio, sim. Gabriela e Juliano, ainda não. Gabriela e Juliano, não. A Juliana entrou. Juliana entrou. Estou aqui, professor. Vocês estão aí. Liv e Lunara estão. Marcele está. Mariana está. Marina, Tiago, Vitória e Yara. Ótimo. Oh, legal, gostei. Hoje temos só uma pessoa que não chegou ainda. Só a Gabriele. Okay. Ah, não, e a Agatha. Vamos ver se até o final da aula elas aparecem. Okay. Nós paramos na aula passada. Cássio me fez pergunta, não. Tenho aqui um chat. Bruna presente, Caio. Ok. Na aula passada nós paramos em mercados organizacionais e hoje vamos falar de segmentação do mercado. Deixa eu ver. Coloquei para compartilhar. Sim. Vocês devem estar vendo o slide de segmentação do mercado, é isso? Isso. Então vamos lá. Ó, os mercados são muito grandes, né? E por conta desse tamanho de mercado, nós temos dificuldade de atender todos os possíveis compradores. Então, surge a segmentação. Agora, segmentação, ela surge, então, porque eu não consigo atender tudo. Então, eu tenho que dividir o mercado buscando atender aquilo que é possível entre as minhas condições e o que o mercado precisa. Só que segmentação é uma coisa que não está no desejo das empresas. Por quê? Porque a segmentação aumenta o custo de produção, de desenvolvimento de produto, de estoque, de vendas, aumenta custo de tudo. Bom, então por que fazem? Não é porque querem. A segmentação é uma consequência da concorrência. O exemplo clássico para isso é a Coca-Cola, que quando surgiu há 100 e poucos anos atrás, a Coca-Cola era única, não existia outro refrigerante. E a estratégia de marketing da Coca-Cola era marketing não diferenciado, ou seja, um produto só oferecido para todo mundo. Ah, mas pode dar para criança? Pode. Para o bebê? Pode. É bom? É refrescante. Para o senhor de idade? É? Sim. Ou seja, um produto que não tinha uma prescrição de ser proibido,
e, consequentemente, serve para todo mundo. Só que, na medida que você começa a fazer sucesso e ganhar dinheiro, você atrai a atenção da concorrência. E a concorrência não vai entrar fazendo a mesma coisa que você faz. A concorrência vai tentar identificar suas falhas e trabalhar em cima das suas falhas. Então, o que é trabalhar em cima das falhas? O primeiro concorrente que surgiu, muito provavelmente, foi a Pepsi, que fazia alguma coisa semelhante à Coca-Cola, sem saber direito como era, mas tentando copiar gosto, características. Qual era a linha? A Coca-Cola era... Tinha gente que não gostava da Coca, mas achava que podia ser um pouco mais doce, um sabor menos agressivo, sei lá. E o cara desenvolveu. Só que uma crítica grande que a Coca sofreu desde o início foi o não saber do que era feito. Né? Será que é feito? Tem cocaína que vicia a pessoa, sei lá. Então, surgiram outros concorrentes tentando oferecer produtos que fossem conhecidos. Então, apesar de a Fanta também ser um refrigerante, que de produto natural tem muito pouco, a Fanta oferecia uma opção que era a minha soda, como é tratado nos Estados Unidos, refrigerante para gente, é a base de laranja, ou uva, ou limão. E com isso, ela oferecia um produto que era mais próximo de alguma coisa conhecida do que era a Coca-Cola. Olha o que aconteceu. Coca atendia todo mundo. De repente surge a Pepsi para atender um nicho que queria uma Coca um pouco diferente. Aí surge uma Fanta que oferece um produto que tem características diferentes. Ele é a base de alguma coisa conhecida, laranja, limão, uva. E mostra que é preciso mudar. Então, se vocês pudessem, né, visitar o Museu da Coca-Cola, em Atlanta, vocês iam verificar o seguinte, que a Coca, a partir desse momento aí de concorrência, ela começa a tentar desenvolver produtos variados. Então, você vê lá no museu que ela fez uma Coca-Cola à base de cereja. Então, procurava repetir o gosto da Coca-Cola, mas era de um produto conhecido, cereja. E ao longo do tempo, ela teve que adotar uma postura. E essa postura é a consequência da segmentação do mercado. O que é essa segmentação? Identificar partes do mercado que desejam produtos um pouco diferentes daqueles que estão disponíveis. Antes da segmentação, o marketing praticado é o marketing não diferenciado. Depois da segmentação, tem duas possibilidades que pode ser seguida. A estratégia de marketing concentrado, porque eu sou pequeno, não tenho como desenvolver muitos produtos,
não tenho como competir com grandes empresas, então eu segmento e escolho um mercado que me atende, que me interessa, e concentro meus esforços para atender muito bem esse mercado. Vou ser o melhor no atendimento daquele mercado. Vou buscar entender quais são as necessidades do mercado e desenvolver produto específico para ele, buscando a fidelização. E essa estratégia é a estratégia de marketing concentrado, né, que tem a ver com essa concentração de esforço para atender um segmento específico do mercado. Ou olha e fala, não, eu vou desenvolver um produto diferente para atender cada segmento de mercado. E aí, quando eu faço isso, eu adoto uma estratégia de marketing diferenciado. Então, vamos olhar aí o exemplo da Coca de novo. A Coca é líder depois de 100 anos e com toda a campanha que existe contra refrigerante, é líder em vendas, porque ela diversificou. Então, ela tem como carro-chefe, que dá nome à marca, Coca-Cola, só que ela foi usando o poder financeiro que ela tinha para, por exemplo, comprar a Fanta. Então, aquele primeiro concorrente que surgiu lá, um produto que tentava ser mais próximo de alguma coisa natural, né, a Coca comprou. Aí surgiu um concorrente que ofereceu produtos, refrescos, a partir de chá. Ela vai e monta a sua produção de produtos à base de chá. Aí surgem os concorrentes que oferecem produtos naturais ou quase naturais, sucos naturais. A Coca vai e compra. Hoje a Del Valle é da Coca-Cola. Então, ela foi se adaptando e comprando ou desenvolvendo produtos para atender segmentos do mercado que não estavam satisfeitos com os produtos que ela oferecia. Okay? Outro exemplo próximo da gente, Nestlé. Nestlé é uma multinacional, né, que atua no mundo inteiro e que tem uma estratégia de marketing diferenciada. Vamos pegar o chocolate Nestlé. Ela tem uma marca para cada gosto. Se não me engano, tem 54 marcas. E dentro das marcas, variantes. Então, o Kit Kat é uma marca, mas que tem variantes. Você vai em cada parte do mundo, você encontra um Kit Kat diferente. Eles fazem lá produções limitadas, cria um desejo de ter, né? Eu me lembro que eu nunca fui muito chegado à marca, né? Apesar de trabalhar com marketing, mas eu me lembro que eu nem conhecia direito o Kit Kat, já tinha comido, mas não sabia do poder que ele tinha. Mas, em 2018, eu fui para o Japão e um dos caras que estava comigo, um espanhol, que foi num congresso comigo no Japão, ele, moleque, né, eu tinha orientado o doutorado dele lá em Padova, na Itália, e nós escrevemos um artigo e fomos juntos para o Japão apresentar o artigo. E ele era fanático por Kit Kat. E eu falei, mas por quê? Não, porque o Kit Kat a gente come o chocolate e coleciona a embalagem. Falei, mas a embalagem por exemplo, aqui no Japão, né,
Eu vou sair aqui procurar uma edição especial que eles fizeram, que eu não lembro direito o que era. Até a cor parecia que era aquela raiz brava que tem, aquela amarga pra caramba, ruim, que o japonês, wasabi, lá, wasabi. A embalagem parecia aquilo. Então eu falei, nossa, o Kit Kat tem essa representatividade no mercado, né? Criando essa procura pelas edições especiais que tem. E eu nem conhecia muito bem, como eu falei. Tá? Então, a Nestlé tem o Kit Kat, mas tem as variantes. Aí tem o talento, né? E daí tem o talento recheado com amendoim, talento recheado com castanha. Para quê? Para atender cada gosto. Se você quiser comer um chocolate muito doce, você compra um Sensação, né? Que além do próprio chocolate ser muito doce, ele é recheado com alguma coisa mais doce ainda. Se quiser comer um chocolate amargo, também tem a Nestlé. Um aerado tem um soufflé. Você quer um recheado, um bombom, tem bombom. E uma variante, certo? Marketing diferenciado. Ela tem, só que em Caçapava, a linha de chocolate dela parece que tem 8 linhas, se não me engano. Por quê? Porque ela tem que ter muitas máquinas para ter sequências de produção que vão repetindo ao longo do mês ou dos meses as diversas marcas de produto. Só que ela, quando produz lotes grandes, tem que estocar esses lotes, tem que fazer divulgação de cada uma dessas marcas, ou seja, um processo caro que só é possível conseguir quando é muito grande. Do outro lado, que adota uma linha de marketing concentrado, você tem aqui no Brasil Copenhague. Então, Copenhague é uma marca muito menor, uma empresa muito menor, infinitamente menor do que a Nestlé, em que para competir no mercado ela teve que identificar no mercado um segmento em que ela pudesse ser focada. E ela adotou a linha do segmento de classe mais alta. Então você pega, por exemplo, um chocolate Nestlé, em que a barra tem lá 50 gramas, e multiplica por 20, e você vê o preço por quilo do chocolate Nestlé. Aí, se você for e pegar o preço de uma barra de 50 gramas da Copenhague e multiplicar por 20, você vê que o preço por quilo do chocolate Copenhague é muito maior do que o preço por quilo do chocolate Nestlé. Por quê? Porque ela diferenciou, desculpa, ela segmentou e concentrou esforço para atender um segmento de classe mais alta. Tá? Então ela se diferencia colocando os produtos dela para vender em lojas tipo boutique, né? Em colocar o produto dela em ambiente refrigerado, porque uma característica que varia no chocolate, né, é temperatura. O chocolate original lá, ele não resistia a altas temperaturas. Você vai lá para Bélgica e entra na galeria que tem lá no centro de Bruxelas, onde tem chocolate, tem loja de chocolate fino dos dois lados. É um local muito bonito e tem lá, por exemplo, o chocolate Godiva, né, que é considerado um dos melhores. Você vai lá e come
uma língua de gato, um bombom qualquer, né? E vai pagar muito caro. E que característica tem aquele chocolate? Ele é puro, né? Se você sair de lá e pegar uma temperatura alta, ele vai derreter. E o que diferencia, por exemplo, um chocolate Copenhague, vendido numa boutique como essa, de um chocolate que vai para prateleira de uma padaria, de um bar da Nestlé? É o nível de conservantes que tem, adição de parafina para ele ficar mais resistente ao calor e assim por diante. Os produtos são de qualidade? São. Só que tem que ter um tratamento diferenciado para ele suportar condições adversas de consumo. Adverso no sentido de ele vai para vários locais, certo? Então, o marketing, a segmentação é que leva à necessidade de decisão em relação ao tipo. Deixa eu só ligar aqui uma outra ferramenta minha aqui. A segmentação, que não foi um desejo, né, foi uma necessidade, que levou as empresas a terem que adotar uma linha competitiva imposta pelos concorrentes. E aí cada um tem que decidir a sua escolha em relação ao que fazer em relação ao mercado. Okay? Então, continuando lá, ó, eu atinjo a segmentação passando por algumas etapas. Então, olhando ali, ó, marketing de massa, ou marketing não diferenciado. Produz, distribui, promove um produto em massa. Um produto para todo mundo. Quando a concorrência começa a desenvolver alternativas, produtos substitutos, eu vou para marketing de sortimento. Eu fabrico 2 ou mais produtos que apresentam aspectos e qualidades diferentes e para o qual eu vou começar a oferecer para grupos diferentes de pessoas. E atinjo no terceiro estágio o marketing de segmentos, em que eu identifico os segmentos de mercado, seleciono e desenvolvo produtos e composto de marketing para cada um deles. Então, você pega uma Nestlé, muito provavelmente ela tem um gerente de produtos que cuida de meia dúzia de marcas de chocolate. Tem um outro gerente que cuida de outra meia dúzia de marcas de chocolate. E eles competem entre eles, gastam fazendo propaganda em cada um desses produtos, estimulando a distribuição de cada um desses produtos. Isso, como eu falei, encarece. Então, a segmentação tem vantagens e desvantagens. A vantagem da segmentação é que eu defino uma estratégia para competir com os meus concorrentes. Certo? Eu defino uma estratégia para competir com meus concorrentes. Eu me aproximo dos meus clientes. Mesmo quando eu concentro, eu estou próximo daquele grupo limitado, mas estou próximo dele. Quando eu diferencio, eu estou próximo de muitos grupos. Porque eu vou e falo, ó, eu tenho um chocolate para atender a sua necessidade, o seu gosto, o seu desejo. Tenho para você também. Então, isso vai aumentando a fidelização dos clientes em relação à marca. Então, eu tenho ali, ó, quando eu segmento, eu tenho mercado-alvo. Então, divide-se o mercado em grupos distintos de compradores que podem exigir produtos e composto de marketing diferente. Então, vou identificar os segmentos. Seleção de mercado-alvo. Avalia-se a atratividade de cada segmento e seleciona-se um
adotando marketing concentrado, ou mais segmentos adotando marketing diferenciado. E eu tenho que elaborar um mix de marketing específico para cada um dos produtos que eu tiver, com o objetivo de estabelecer posição competitiva no mercado. Isso é o meu posicionamento. Trazendo para a área de vocês, né, você pode adotar, como eu falei, no início da sua carreira, uma postura de marketing não diferenciado. Eu sou um nutricionista eclético e meu produto atende todas as necessidades. Eu vou, então, atuar oferecendo, desde a criança até o adulto, idoso, meu serviço. Vou passar por todas as possibilidades aí para atender. Só que nota, no mercado já competitivo, em que tem muitos oferecendo o mesmo produto, o mesmo serviço, você vai ter dificuldade para competir com os especialistas. Então, você entrar com um produto só para atender tudo, vai fazer com que você perca para os especialistas. E o especialista vai ter preço prêmio, vai conseguir cobrar mais, porque ele atende mais diretamente a necessidade de cada um dos clientes que ele atende. É igual, né, a Copenhague. O mercado já é diversificado, já tem concorrência, a forma de sobrevivência dela foi escolher um segmento e focar naquele segmento. Ah, mas daí, poxa, como é que eu faço? Esse é o grande desafio de toda a profissão que já está no mercado competitivo. Certo? E aí, então é melhor eu participar de uma equipe, de uma clínica em que tem especialistas e eu sou um especialista? Talvez. Né? Então eu vou, monto uma clínica ou vou trabalhar numa que tem lá um nutricionista especializado numa área, um nutricionista em outra e tal, e todos trabalham ali, um fomentando o desenvolvimento do outro. Né? Chegou um cliente para você que não é da sua área de especialização, você manda para o outro fazer. Isso acontece muito com dentista. Né? Você tem poucos dentistas hoje que não são especialistas em alguma coisa. E quando ele se especializa, ele tem lá os parceiros que indicam o serviço dele e ele indica o serviço de parceiros. Você vai num dentista e ele fala, pô, você está precisando fazer um tratamento de canal, um tratamento de endodontia. Ó, eu tenho esse colega aqui que faz o serviço. Por que ele indica aquele colega e não indica outro? Porque ele tem um acordo com o cara de que ele vai fazer a endodontia e vai devolver para ele terminar o serviço. Porque se ele indica para alguém e o cara faz o serviço e depois finaliza, né, ele perdeu o serviço. Ah, está com o dente torto, está precisando fazer ortodontia. Eu tenho um parceiro que faz ortodontia. Ele já manda naquela pessoa que ele sabe que não gosta de trabalhar com dentística, com outras coisas. Então, você vai trocando e forma um colegiado ali, um grupo de trabalho conjunto que um indica o outro. E cada um é especialista numa área. Certo? Então, a segmentação é importante e importante também é você definir que tipo de estratégia se vai adotar na sua empresa. Segmentação, ela pode ser feita de qualquer forma, né? Você escolhe os critérios. A teoria define 4 possibilidades aí de segmentação. Uma delas é a segmentação geográfica. Então, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, se não me engano,
Mas eu segmentei e falei, eu quero atuar geograficamente na cidade de Taubaté. Então, eu saí dos 7 bilhões de pessoas para 300 mil pessoas que tem na cidade de Taubaté. Posso definir Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil, Europa, ou sou um pequeno supermercado em que meu foco é o bairro de Itambé, o bairro da Baronesa, perto da faculdade ali, né? Não tenho pretensões de vender meus produtos para a cidade inteira, mas vou focar em atender muito bem o bairro onde eu estou. E é uma segmentação geográfica. Essa segmentação pode ter aspectos demográficos. Então, por exemplo, eu defini que eu quero atuar geograficamente na cidade de Taubaté para mulheres, é uma característica demográfica, mulheres católicas, é uma característica demográfica, religião, com nível superior, completo, é uma característica demográfica, a escolaridade, de classe AB. E posso acrescentar ainda mais idade, e idade de 18 a 40 anos. Todas as características, além da geográfica que eu falei, são demográficas. E aí, eu acrescento uma característica psicográfica, que sejam adeptas de culto do corpo. Tentei achar outra palavra, não veio. Que fazem ginástica, né? Que tem uma vida regrada de academia, de condicionamento físico e tal. Isso é uma característica psicográfica. Certo? Ou que faz parte, que é colecionador de alguma coisa. Uma característica psicográfica. E o quarto caso é o comportamental. E o comportamental, ele é, ele é recente em relação aos outros três. Ele surge efetivamente na teoria do marketing a partir da década de 70, 80. A origem, lá atrás, década de 50, eram as três primeiras. Por quê? Porque tem algumas teorias que falam que o comportamental já está dentro do psicográfico. Mas vamos entender o que se define por segmentação comportamental. Então, olha, eu posso segmentar comportamental por ocasião. Então, são produtos sazonais, datas comemorativas. Então, as pessoas são levadas àquele comportamento, né? Vamos ver, no Brasil não tem tanta tradição de algumas coisas, tem de outras. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, lá o Halloween, né, é muito forte. Os pais vestem as crianças, compram doce e tal, e aí tem aquela festa das crianças saírem pedindo doce, e os pais recebem os vizinhos que também vêm pedir doce e tal, e é bem tradição. Então, tem um consumo comportamental. Nós temos um consumo comportamental muito forte, né, que é o Natal. Tá certo? O lojista tem que aumentar o estoque, tem que contratar mais funcionário, porque o Natal, as vendas de Natal chegam a representar no mês de dezembro 2, 3 vezes a venda média do resto do ano. Você soma o que vendeu de janeiro a novembro, divide por 11, multiplica por 2 ou por 3,
normalmente é a meta que os lojistas colocam de vendas para o mês de dezembro. Outro comportamento é busca de benefícios. Então, para cada um dos segmentos, um benefício diferente, características comportamentais, psicológicas. Então, olha lá, eu estou segmentando de forma comportamental e ele engloba, né, características dos outros aspectos, demográfico, psicográfico e assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo que é dado, pasta de dente para público adulto tem um foco voltado para a prevenção de cárie. O adulto está consciente já que, né, tem que prevenir. Ou para prevenir lá doenças, sensibilidade do dente. Então você vai e começa a usar aquele Sensodyne, né? Ou Sensodyne, não sei qual é a pronúncia correta, que tem um gosto ruim, até meio salgado, mas ele tem uma característica específica. O adulto gosta. Gosta não, usa, porque precisa. Já quando você vai falar em criança, né? Ele não está preocupado com a prevenção de cárie, muitas vezes, placa bacteriana, hipersensibilidade. Ele quer saber se aquilo lá é agradável ou não o gosto. Então, tem características diferentes no foco de cada um dos públicos. O outro item, estágio de aptidão. Então, está relacionado ao nível de conhecimento, de comunicação que o consumidor tem do produto. Então, eu posso ter um nível de desconhecimento total do produto, né? Então nem considero comprar aquele produto. O de conhecimento, eu conheço o produto. Compreensão, sei da importância do produto, né? Convicção, esse é o melhor mesmo. E ação, que é partir para a compra específica, né? Então, esses aspectos aí estão relacionados à segmentação comportamental também. Outro aspecto é a taxa de uso. Então, eu posso ter uma taxa alta, média e baixa de uso do produto. Quanto mais alta for a taxa de uso, maior vai ser o impacto na vida das pessoas e, consequentemente, elas vão ter uma compra mais elaborada. Se é um produto de uso baixo, as pessoas têm a tendência a ser mais displicentes na hora de escolher o produto. Okay? O outro item é grau de lealdade. Então, eu vou ser completamente leal ao produto, né? O mercado apresenta dificuldade para aumento de vendas, porque ó, se as pessoas têm a tendência a ser leais aos produtos que ela consome, eu tenho dificuldade de conquistar essas pessoas para comprar o meu produto, que existe um alto grau de lealdade delas para com os produtos que ela consome. Moderadamente leais, né? Esse estudo aponta para os principais concorrentes e para a fraqueza do seu marketing. Então, quando é moderadamente leal, você pode olhar quais são as falhas dos concorrentes e atuar estrategicamente, mostrando pontos positivos seus que sejam melhores do que as falhas que aquele cliente tem. Ou seja, você tem a solução para o problema que o cliente tem com o atual fornecedor dele, que é uma estratégia de marketing constante, você atuar em cima da falha dos concorrentes. E sem lealdade é um padrão de compra baseado, né, na indiferença, no hábito, no preço baixo, marcas não disponíveis. Então não tem lealdade por várias razões, algumas associadas aos próprios produtos que acabam não fortalecendo marca, certo? Ou em que existe uma guerra no mercado de preço baixo,
certo? E aí tem aquele grupo que acaba tendo um comportamento de não lealdade. Isso é complicado, né? Porque o mercado cada vez mais competitivo, se você adotar a linha, por exemplo, de trabalhar com preço baixo, você vai atrair pessoas que não se preocupam com lealdade. Do mesmo jeito que ela veio ser atendida por você, amanhã ela vai procurar outro, porque a preocupação dela muitas vezes está associada simplesmente ao preço do produto. Okay? Então, vou interromper aqui para a gente discutir um pouco sobre segmentação e como é que ela afeta a atividade de vocês. Vamos lá? Marina, comenta alguma coisa, como é que você vê isso, como é que você vê essa realidade de um mercado competitivo, eu ter que segmentar e ou adotar uma estratégia de marketing concentrado ou diferenciado. Dificilmente no mercado com muita concorrência você consegue adotar uma estratégia de marketing não diferenciado. Como é que você vê isso? Marina, tá aí? Juliana, está? Deixa eu ver qual Juliana que é essa aqui. Oliveira. Quer comentar, Juliana? Tem alguém aí? Espero não estar falando para além. Ô, professor, tem sim. Quem é que falou? Juliano. Juliana. Então, Juliana, comenta você. Pronto. Como é que você vê essa realidade da segmentação do mercado e da dificuldade que ela cria, dela não, que a concorrência cria para você adotar uma postura de atuar de maneira genérica no mercado? Ah, professor, eu vejo, assim, pelo menos aos meus olhos, que quando a empresa... Não, eu não coloco assim dedicado, mas quando a empresa realmente quer dominar, ela consegue. Então, o senhor cita muito a Coca-Cola, e aí Coca-Cola dominou o mundo todo com Coca-Colas diferentes. A Coca-Cola do Brasil é diferente da Coca vendida nos Estados Unidos, que é diferente da Coca vendida no Japão. Umas tem mais açúcar, outras menos açúcar, alguma mais doce, menos doce. E eu acho que acaba gerando assim, eu acho que se cria um, um ponto fixo e as pessoas vão girando em volta deles. Ou seja, a Pepsi faz o que pode. Eu já não sei se a Fanta foi comprada, mas se eu não me engano, o Guaraná Jesus também foi comprado pela Coca. Então, o pessoal vai fazendo o que pode em volta da Coca. Eu vejo muito isso, entendeu? Que se cria uma coisa muito fixa e o pessoal vai se moldando como pode. Porque eu acho muito difícil derrubar assim esses grandes segmentos. Ok. Então, Mas agora, eu acho legal você identificar a segmentação que você pode trabalhar, qual é o público que você quer atingir, A, B ou C. É igual o senhor comenta da Copenhague e da Nestlé. Eu vejo que você identificar a segmentação para sua empresa, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Quem você quer atingir. sim. Então, é isso aí, ó. É importante entender que isso, de alguma forma, vai afetar a sua estratégia como profissional, né? Certo? Se você quer Com atuar de certeza. maneira genérica, certo? Um produto para atender todos os clientes, você tem que escolher uma região que tenha pouca concorrência. Então, vou para o Nordeste, sei lá, Norte, verifico uma cidade que tem pouco nutricionista e vou trabalhar. Aí eu consigo ter um marketing não diferenciado. Agora, se eu for Sim. trabalhar na cidade de São Paulo, por exemplo,
tem 20 milhões de habitantes, mas tem especialista para tudo, né? Muito provavelmente, lá em São Paulo, você tem que ser especializado para atender um determinado segmento do mercado, certo? E muito provavelmente São Paulo já vai ter alguém com nome, né? Já tem. Pessoas com nomes muito bem consolidados, né? Isso. Então, você vai concorrer com essas pessoas. Mas São Paulo é tão grande que, se você for especialista em alguma coisa, né, você vai sempre ter um público muito grande, né? Porque a grande São Paulo tem lá 20 milhões de pessoas. A cidade É das muita oportunidades, gente. né, professor? É isso aí. Tá. Ok. Bárbara, está presente? Maria Vitória está presente? Oi, professor. E aí, comente como é que você vê essa característica do marketing, que a segmentação é imposta pela concorrência e que vai afetar a sua estratégia de atuação no mercado. Professor, eu concordo com o que o Henrico falou, porque hoje em dia a gente está num mundo que a internet é a nossa maior estratégia, né? Então a gente tem que criar linhas, no caso, segmentos que a gente possa atingir um maior público-alvo. E no caso da nossa profissão, a mesma coisa. A gente tem que se consolidar, criar meios e que a gente se torne pessoas de referência, né? Profissionais de referência. E, no caso, utilizando a internet, agora, no momento, como esse meio de consolidação. Ok. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa sem eu chamar? Não? Então, voltando ali para a teoria, Professor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. sim. O senhor acha que as grandes empresas, quando compram, tipo assim, igual a Coca-Cola que comprou a Fanta, você acha que eles compram com boa intenção ou eles compram para diminuir concorrência mesmo? Tem caso que é para diminuir concorrência e tem caso que é para aumentar o atendimento do mercado. A Coca-Cola, eu não conheço casos da Coca-Cola que ela comprou e fechou o concorrente. Ela normalmente agrega aqueles produtos que acabou com a marca, por exemplo. Ela agrega o produto no portfólio dela. A Nestlé comprou a Garoto para se proteger da Garoto que estava crescendo no mercado brasileiro. Só que daí o CADE, que é o órgão regulador aí de empresas, ele impôs para a Nestlé que ela não poderia acabar com a marca Garoto. Então, eu não sei por quanto tempo, a Nestlé tem que manter a marca Garoto viva no mercado. E pro CAD aceitar a fusão, ela teve que abrir mão da produção da linha de lácteos, de iogurtes, que eu trabalhei muitos anos com isso, então eles tiveram que vender para a Dairy, que é um outro braço deles, é um outro grupo, e na fusão da Garota eles tiveram que abrir mão da Dairy Partners Américas, que é a parte de iogurtes, de lácteos da Nestlé. Ah, legal, não sabia disso. Mas eu Sim. sabia que tinha exigência de que Eu passei fosse por essa mantida. transição porque eu trabalhava na parte de lácteos, então a gente deixou de ser diretriz Nestlé para ser diretriz Dairy Partners. Ah, legal. Tá, então tem exigências. Então, eu não sei quem foi que perguntou aí, mas tem empresa que compra para fechar, sim, e tem empresa que compra para atender o segmento de mercado e oferecer produtos diferenciados para cada segmento. Bem, não tem uma regra. No caso da Coca-Cola, como eu falei, não vi nenhum caso em que ela comprou e acabou, né? Por exemplo, alguém citou aí que ela comprou aquele refrigerante Jesus lá do Nordeste, né? Lá do Nordeste. Eu sempre quando eu ia pro Maranhão, que é onde minha família mora, eu tomava muito.
E continua existindo, né? Sim, continua. É isso. Então, ela compra, agrega no portfólio dela e mantém, tá certo? Pelo Ela contrário, não né? Até distribuiu. O aumentou a Guaraná Jesus distribuição. era um refrigerante de domínio, não sei se é assim que fala, cultural, e não podia sair do Maranhão. E não sei o que eles fizeram lá, que eles conseguiram soltar para outros lugares. Sim, porque eles são muito fortes, né? E vão atrás do apelo do regional, tá certo? Você, às vezes, consegue vencer barreiras culturais adotando uma postura de valorização do regional, né? Então, Guaraná Jesus lá, era Guaraná mesmo? Chamava Guaraná Jesus? Guaraná Jesus. Guaraná Jesus, sabia que era Jesus, não sabia que tinha Guaraná na frente. Ele era bem regional e cultural. E aí a Coca quebrou a barreira ali do norte e nordeste, comprando e mantendo ele forte e até fortalecendo mais do que ele já era. Ok, a segmentação é um filtro, todo mundo deu para perceber, né? Basta ver o exemplo que eu fiz aqui, vamos pôr números nele, né? Então eu quero um segmento de cara. Quando eu falo que eu quero atender a cidade de Taubaté, eu diminuo o tamanho do meu conjunto de 7 bilhões de pessoas no mundo para 300 mil pessoas. Quando eu digo que são mulheres, eu já reduzi para 150 mil pessoas, porque é mais ou menos 50% homem e 50% mulher. Então, Taubaté, mulheres, 150 mil. Quando eu falo que são mulheres de 18 a 40 anos, eu caí ali para 20%, a 30 mil. Quando eu coloco o nível superior completo, 2, 3% da população tem nível superior completo. Então, você vai ter ali, dos 30 mil, se fosse 10%, daria 3 mil mulheres. Então, à medida que eu vou colocando filtros, eu vou tornando o mercado que era heterogêneo, eu vou transformando o mercado naqueles critérios de filtro, de segmentação, em um mercado, um segmento mais homogêneo. Eu sei que naquele grupo ali são todas mulheres de Taubaté com nível superior, com idade de 18 a 40 anos. Então, esses 4, 5 aspectos aí torna esse grupo homogêneo. Nos outros critérios, elas continuam heterogêneas, mas nesses é homogêneo. Então, a segmentação faz com que eu tenha um segmento mais homogêneo do que o mercado como um todo. Porém, para cada filtro que eu coloco no mercado, para cada critério de segmentação, eu diminuo o tamanho do mercado. E quando eu diminuo o tamanho do mercado, eu diminuo a demanda desse mercado. Quanto esse mercado, esse segmento, quer dizer, vai comprar, né? Então, olha só, à medida que eu segmento, eu passo a ter a necessidade de medir a demanda. Nos livros, o capítulo que fala de mensuração de demanda vem antes do capítulo que fala de segmentação. Eu prefiro inverter. Por quê? Porque agora fica claro para todo mundo que quando eu segmento, eu passo a conhecer melhor as características daquele segmento de mercado, porém, ele reduz de tamanho. Será que é viável? Será que vale a pena eu atuar naquele segmento? Será que tem volume de demanda que vai pagar o meu investimento? Então, eu preciso medir a demanda. Vamos dar um exemplo. Você é de
São Luís do Paraitinga? Não, vamos falar em Campos do Jordão. Sempre falo de São Luís. Vamos para Campos. E você resolve se especializar em um determinado ramo da nutrição. Sei lá, qualquer, sei lá, esportivo. Vamos ver que seja esportivo. E aí, você vai ver o tamanho do mercado de Campos do Jordão para esse fim. Então, você vai pesquisar, tá? Que idade que pratica esporte? A partir dos 10, 11 anos. Alguns precoces começam mais cedo. Até que idade pratica esporte? Esporte de alto desempenho até os 25, 30 anos. Então, em Campos do Jordão, população de 10 a 30 anos, quantos são? Vou levantar. Que pratica esporte. Quantos por cento da população pratica esporte? 20%. Então, vamos supor que Campos do Jordão tenha 100 mil habitantes, eu nem tenho ideia de quanto tem, acho que não deve ter isso. Mas, de 10 a 30 anos, equivale a 20% da população. Então, dos 100 mil, 20 mil. 20% desses 20 mil praticam esporte. 4 mil pessoas. 4 mil pessoas é o público que você vai atender. Você fala, poxa, quantas pessoas trabalham com nutrição direcionada para o esporte em Campos do Jordão? Tem mais um só. Nós vamos dividir o mercado de 4 mil pessoas para 2. 2 mil para mim, dividido por 10 meses, dá 200 por mês. 200 por mês, quanto que eu posso ganhar com 200 por mês? Se eu cobrar 100 reais, dá 20 mil reais. Pode ser atrativo. Aí eu fiz o estudo e deu outro resultado, né? Campos tem 50 mil habitantes, 5 mil têm idade entre 10 e 30 anos, não tem tradição de esporte na cidade, então 1% dos 5 mil pratica esporte, 10% seria 500, 1% 50 pessoas. Pô, 50 pessoas, mesmo que eu esteja sozinho no mercado, para eu ganhar quase nada, o preço vai ter que ser alto. Né? Vai ter que ser 500 reais para vezes 50, né? Dá 500 reais? Não. 100 reais vezes 50 dá 5 mil. E eu tenho que estar sozinho. Só que isso é por ano. Porque eu não vou atender os 50 todo mês. Então, os 5 mil dividido por 10 aí dá 500 reais por mês. Vale a pena eu montar um consultório, divulgar para uma demanda prevista desse tamanho? Não. Então, a mensuração da demanda, ela é uma consequência, você tem que sempre mensurar a demanda, mas ela se torna muito importante quando você tem que segmentar o mercado, porque a segmentação leva a você conhecer melhor o mercado, porém leva a uma diminuição do número de pessoas e, consequentemente, uma diminuição na demanda prevista que você pode ter. Ok? Dentro dessa linha, ó,
A segmentação transforma o mercado heterogêneo em um segmento onde alguns parâmetros são comuns a todos os compradores que estão ali. Porém, como, faltou um O, em um filtro, cada aspecto que define o segmento leva à diminuição do número de participantes. A mensuração da demanda é necessária para medir o tamanho do mercado ou segmento. Não existe, olha só, não existe um modelo único para você fazer mensuração de demanda. No caso de vocês, o número de pessoas é o número de demanda. Agora, vamos pensar em que eu tenho uma loja de sapato. Eu tenho que descobrir quantas pessoas compram sapato e quanto cada grupo de pessoas compra sapato por ano para eu mensurar a venda de sapato anual. Então, você vai ter uma classe... Oi? Pagando, né? Alguém perguntou alguma coisa? O Felipe, o José, que vai trabalhar uma vez por semana para ganhar um salário milionário, não tem estabilidade. Felipe Armando. Só um minutinho. Eu não entendi o que ele está falando e está muito baixo. Dá para você falar um pouquinho mais alto? Deixa eu ver se é o meu som que está baixo aqui. Peraí. Eu consegui aumentar um pouquinho o meu som. Não foi muito, mas deu para aumentar um pouquinho. Quem que está falando? Quem falou comigo? Pessoal, tem alguém aí? Professor, eu acho que era só algum microfone que estava aberto. Ah, tá. Então, voltando lá. Não existe um modelo, então. Quando é um serviço que é prestado para a pessoa, é o número de pessoas praticamente a demanda. Quando é produto, depende da taxa de uso. Então, sapato, por exemplo. Se a gente fizesse uma pesquisa aí na turma, ia descobrir que homens têm uma tendência de comprar 1 ou 2 calçados por ano. Um chinelo, um tênis, um sapato, por ano. Já as mulheres têm a tendência de comprar mais, né? Comprar 5, 6, né? Então, de cara, se eu vou vender sapato para homem, o número de homens vai refletir numa demanda de sapato menor. Se eu for vender sapato para mulher, o número de mulheres, proporcionalmente ao homem, tem uma demanda por sapato maior. Se eu for pegar a pessoa de classe alta, né, ela compra sapato muitas vezes combinando com a sua roupa, então tem muito mais sapatos. Compra mais sapato por ano. O pessoal de classe mais baixa gostaria até de comprar mais sapatos, só que não tem dinheiro. Então acaba comprando menos sapatos do que classes mais altas. Então, olha só, dependendo do produto, a definição da demanda é bastante complexa, né? Eu tenho que saber quantas pessoas tem de nível classe A, B, C, D. Aí eu vejo, em média, quantos sapatos o pessoal de classe A compra por ano. B, C, D, E. Aí eu tenho, dentro dessas classes, homens e mulheres. Da classe A, o homem compra quantos sapatos por ano? A mulher de classe A compra quantos? E assim por diante. Aí eu defino quantos homens e mulheres tem no meu segmento de mercado. E vou multiplicar esse número de homens e mulheres pela demanda que eu pesquisei, que cada um tem por sapato durante o ano. E daí eu vou descobrir que naquela região, a demanda por sapato no ano, a busca de comprar sapato no ano,
é de 5 mil, por exemplo, por ano. 500 por mês. Mas fala, pô, mas o mês tem 12, o ano tem 12 meses. Para facilitar, eu divido por 10. 500. Pô, se eu estou sozinho, vender 500 pares é bom? Aí eu vou ver se isso paga os meus custos. Se não pagar, não vale a pena. Se tiver outros concorrentes, eu vou dividir isso aí com outros. Aí vai diminuir ainda mais a quantidade de sapato que eu vou vender. Certo? Então, não existe modelo. Para cada caso, você tem que pesquisar. Né? Você chegou na sua cidade lá. Eu supondo que tem alguém que não é de Taubaté. Né? Primeira coisa, levantar quantos nutricionistas estão trabalhando na cidade. Então, pega um mapa, vamos supor que seja de Taubaté, pega um mapa de Taubaté e vou nos locais onde tem consultórios, né? Então, ali perto do shopping tem uns prédios que tem consultórios, aí tem uma região da cidade ali perto da Praça Félix Guizar, onde tem o prédio da prefeitura ali, do relógio. Ali tem uma região que tem vários médicos, dentistas, não tanto dentista, mas da área de saúde. Aí você vai a outro local, ali nas ruas 15 de novembro, Souza Alves, tem também uma concentração ali. Aí eu identifico onde é que estão os nutricionistas e marco no mapa. E por cor, vermelho, genérico, não tem uma especialização. Amarelo, todos que atuam com geriatria. Azul, todos que atuam. Mapeei meus concorrentes. Beleza. Aí, eu vou pesquisar na internet se tem algum indicador dizendo quantos por cento da população, alguma empresa de pesquisa que diz quantos por cento da população recorre a auxílio de nutricionista para melhorar a qualidade de vida. 5%. Estatística de esportistas por habitante, tantos por cento. Idosos por habitante, tanto. Aí eu pego a cidade de Taubaté, que tem 300 mil habitantes, e vejo 5% procura acompanhamento de nutricionista. 300 mil, 10% seria 30 mil, 15 mil é 5%. 15 mil procura nutricionista. Desses, quantos representa, por exemplo, idoso? Eu vejo quantos idosos. Quantos esportistas? Quantas mulheres em idade de ter filhos? Quantas crianças? Mapeio tudo isso para decidir se montar o meu consultório em Taubaté é viável. Eu sei que tem tantos concorrentes, defino qual é o público-alvo e vejo que eu vou dividir todo aquele público-alvo com N outros nutricionistas. Só professor, mas as pessoas fazem isso? Não. Não. Marketing é novo na vida das pessoas. Marketing era uma coisa até um pouco tempo que nem era ensinado num curso de nutrição, para vocês terem ideia. Não era ensinado num curso de engenharia, nenhum curso. Quem estudava marketing era quem fazia curso de administração, que uma das áreas que ele estudava era marketing. Mas ele estudava para trabalhar com marketing numa empresa. Hoje, o marketing passou a ser uma necessidade porque você está fazendo um investimento na sua carreira, certo? E você quer fazer esse investimento para ganhar dinheiro, para sustentar a sua vida,
E você precisa estudar essas características. Por que que tem tanta gente que monta consultório e daqui a pouco fecha? Né? Esses dias, eu fui fazer um serviço aí num lugar e uma moça que estava lá falou, você não dava aula na comunicação? Eu falei, dou aula lá. Ah, você foi meu professor. Em 92, pô, nem lembrava dela. 92 para cá, 2002, 2012, 2022, faz 30 anos. Não tem nada a ver com aquela moça de 20 e poucos anos que eu dou aula, né? Já é uma senhora com 50 e poucos anos. Eu falei, tá, o que você está fazendo aqui? Assistente, né, auxiliar administrativo. E aí, você olha e fala, puxa, ela fez publicidade. Trabalhou como publicitária, chegou a pensar até em montar uma agência e tal, mas não deu certo. Saiu do mercado e foi trabalhar como auxiliar de administração. Por que acontece tanto isso? Porque desde a escolha da profissão, que nós já falamos aí em aula, as pessoas não são preparadas para pensar em dados como esses, né? Porque, na verdade, isso que eu estou falando para vocês, seria muito importante que cada um de nós, quando estivesse lá no colégio, tivesse uma preparação para fazer esse tipo de análise na hora de escolher a profissão. Porque se você escolhe uma profissão em que você verifica que tem muita gente trabalhando nela já, aumenta a dificuldade e o seu empenho vai ter que ser grande para se diferenciar dos concorrentes e conseguir ocupar um espaço no mercado. Certo? Então, você entra ciente no mercado. Porque como as pessoas não fazem isso, elas vêm para a faculdade muitas vezes levando na boa. Certo? Ela não tem esse peso de saber que se ela não for muito dedicada, ela não vai conseguir se colocar no mercado e não vai ganhar dinheiro suficiente para sustentar a vida dela. Então, vocês hoje, pelo menos, estão tendo a oportunidade, né, de ter uma noção de que, ao montar um consultório, o seu sucesso ou fracasso não vai estar só associado à sua competência profissional. Vai estar associado à sua competência mercadológica, financeira, administrativa, porque você vai ter que administrar, você não vai ter alguém fazendo tudo para você simplesmente atender o cliente. Ah, não, eu vou contratar uma secretária que faz todo o controle para mim. Poxa, ela vai controlar suas contas, vai controlar o relacionamento com seus clientes, mas será que ela vai fazer tudo isso para ganhar R$1.000 por mês? Eu tenho alguns clientes que reclamam da secretária, da assistente, do assistente e tal. Eu falo, você quer ganhar 20 mil por mês e acha que alguém que vive ganhando 1.000 por mês vai fazer o trabalho que você deveria fazer? Não vai. Somos nós que temos que fazer. Certo? Então, nós temos que enxergar e entender o problema, porque a faculdade, o estudo, ele tem que ser visto como uma forma de abrir a nossa cabeça. Se nós conseguirmos abrir nossa cabeça, os problemas
identificados ao longo da nossa vida profissional, eles serão solucionados com muito mais facilidade. Por quê? Porque é o raciocínio. Você vai olhar e vai falar, poxa, para quem que eu vou vender meu produto? Quem compra? Tá, mas quantas pessoas tem aqui? Então, é uma coisa bastante lógica. Por isso que, quando a gente avalia a qualidade da educação, nós avaliamos 3 requisitos básicos. A capacidade das pessoas em relação à matemática, porque a matemática dá essa visão de raciocínio lógico para a gente. A nossa capacidade relacionada à língua, porque a nossa capacidade de interpretar, entender o que as pessoas falam, interpretar o que está escrito, ler e entender, conseguir evoluir deliberadamente, porque tem capacidade de interpretação, e as noções básicas de física, de ciências, né? Entender alguma coisa da química, da biologia, da física. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Para que nós não sejamos simples passageiros de um ônibus conduzido por um motorista que define, muitas vezes, o nosso destino. Mas eu peguei o ônibus que vai para onde eu quero ir. Bem, só que a forma com que ele está conduzindo a direção, a forma com que as coisas estão acontecendo, você tem pouco controle sobre isso. Então, olha lá, o profissional de marketing ou de pesquisa deverá buscar dados secundários. O que é dado secundário? Nós temos dados primários, que são aqueles que a gente coleta. Então, você vai levantar o consumo de sapato dentro do grupo de estudantes de 18 a 25 anos, de nível universitário. Onde eu vou fazer a pesquisa? No campus do Bom Conselho, onde você estuda. Então, você aborda as pessoas, pergunta lá alguns dados básicos, idade, em que faixa de renda familiar ele se encaixa, quantos irmãos ele tem, se mora em casa própria, em que bairro. Por que isso? Para eu caracterizar demograficamente aquele ser. Por esses dados eu consigo definir de que classe aproximadamente, classe social ele é. Né? E aí eu pergunto, quantos calçados você comprou no último ano? A pessoa pensa, 3. O que foi? Você pode dizer? Foi um chinelo, um tênis, 2 tênis. Bom. E você lembra quando você comprou o ano passado? Acho que mais ou menos a mesma coisa. Você registrou. Entrevistou outro. Daí, estatisticamente, se diz o seguinte, tem um cálculo que você faz, que define a margem de erro, né? A gente conhece essas expressões em época de eleição, que o cara fala, foram ouvidos 2.000 pessoas de tal data, então deu esse resultado aqui com margem de erro de mais ou menos tantos por cento. A gente escuta isso toda hora que está tendo eleição. O que quer dizer isso? Mas o cara consegue entrevistar 2.000 pessoas na cidade de Taubaté e dizer o que vai acontecer com as 200.000 pessoas que vão votar? Porque a estatística, né?
ela mostra que os números se repetem. E se você fizer uma coleta de dados aleatória, aquilo que você identificou numa amostra representa o todo, desde que seja seguido os critérios de isenção, de não direcionar e tal. Então você vê lá, se você entrevistar 300 pessoas num universo aí infinito, você já tem um nível de erro. Se eu for aumentando, né, eu chego numa qualidade bastante grande. Mas não preciso entrevistar os 200 mil eleitores de Taubaté, né? Tem 300 mil pessoas, mas 200 mil são eleitores. Você não precisa entrevistar as 200 mil para chegar aproximadamente ao resultado que vai dar. Então, quando você faz a pesquisa direta, você obtém dados primários. Você coletou esses dados. Ah, mas eu contratei uma empresa para fazer isso para mim. Legal, dados primários. A empresa pesquisou o que você pediu, você pagou para ela fazer o que você ia fazer. O que são dados secundários? Por exemplo, se você for no IBGE, fisicamente ou pela internet, e baixar dados de censo, né, do IBGE, do último censo, você vai ter informações secundárias, porque o IBGE coletou, analisou e definiu vários relatórios com os dados em resumo, resumidos. Quando você lê um livro, você está pesquisando dados secundários, porque alguém pesquisou o tema e escreveu no livro. Né? Os livros que vocês usam na profissão de vocês. Quando vocês têm aula comigo, vocês estão recebendo informações secundárias, porque eu recebi informações, trabalhei essas informações, inferi meus valores nas informações e traduzo para vocês. Então, o profissional de marketing, ou vocês, quando forem fazer para a sua empresa, vocês vão coletar dados secundários, de revistas, de dados de pesquisa e tal, e podem fazer alguma pesquisa de campo, né, para complementar sua pesquisa secundária. Como alternativa, é possível estabelecer modelo que, somando dados obtidos, dados secundários, né, com outros advindos de pesquisa primária, leva à obtenção dos dados como um todo. Então, eu tenho alternativas para buscar dados de demanda no mercado. Okay? Mensuração da demanda, ela tem 3 aspectos. Eu tenho a demanda de mercado, que é a população vezes o consumo médio da população que você levantou. Aí, essa é a demanda, é a máxima que pode acontecer. O segundo é a previsão de vendas, previsão de demanda de mercado, que ela está associada ao nível de esforço que as empresas ou que vocês vão fazer para atingir o público. E aí, daquele grupo lá, daquela demanda total, você identifica que tem público que você não quer atingir. Por quê? Para ele procurar o seu serviço, você vai ter que cobrar um preço tão baixo que não vale a pena. Então, você vai direcionar o seu esforço, e esforço está associado a quanto você vai investir no seu composto de marketing, para atingir um público que seja viável e interessante para você explorar na sua vida profissional. E tem o potencial de mercado, né, que é o quanto
vale a pena esforçar para atingir. Vamos mostrar isso no gráfico, que fica mais fácil de entender. Então, olha lá. A demanda de um mercado num período específico é dada por volume de vendas na vertical e esforço esperado é o quanto você vai investir de tempo, dinheiro, de tudo para atingir o público. Ok? Então, a minha demanda vai ser uma função do quê? Do esforço que eu faço. E tem uma curva S aqui, chamada curva S, que diz o seguinte, ó, se eu não fizer nenhum esforço, eu vou vender, mas vou vender pouco. À medida que eu vou investindo, vai crescendo as minhas vendas. Só que esse crescimento tem um limite, que é o potencial do mercado, que é uma assíntota horizontal. O que é isso? Essa curva aqui tende ao infinito atingir esse potencial de mercado que está aqui. Então, isso diz o seguinte, ó, que a partir de um certo volume de investimento que eu faço, tudo que eu investir além daquilo, eu vou estar jogando fora, porque não vai aumentar o potencial de venda. Porque eu cheguei numa barreira aqui, que é o potencial. O potencial está associado a quantas pessoas e quanto elas consomem. Não vai ultrapassar isso naquele mercado. Então, o que as empresas fazem? Elas querem ter o atendimento do potencial todo de mercado? Não, porque aqui dentro desse potencial de mercado tem pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que valorizam um pouco o produto. Não vale a pena o custo-benefício de investir para trazer ela para dentro do mercado. Então, a previsão de vendas, previsão de mercado, vai ser decorrente do esforço que todos estão dispostos a fazer. O que é esforço? Quanto que as empresas estão dispostas a investir em marketing vai definir a previsão de vendas. Tudo bem? Então, recapitulando, ó, o potencial de mercado, de demanda, é o número de pessoas que pode comprar aquele produto, vezes o número de produtos médios que cada pessoa compra. Só que, à medida que eu vou chegando perto de atingir o 100% do potencial, eu vou tendendo a gastar de forma infinita, muito dinheiro. Então, tem um ponto ótimo ali, em que o mercado define que a previsão que ele vai trabalhar vai ser essa. Daqui para cima, ele não vai trabalhar porque é muito caro vender para essas pessoas. Ah, mas é porque eles são muito ricos? Não. Porque eles não valorizam o produto, não gostam do produto, não têm interesse no produto, e são muitos, não têm dinheiro para comprar o produto. E essa demanda do mercado, ela sofre influência. Só um minutinho. Winnie, o que está aprontando? O que você está aprontando nessa cabeça? Desculpa, eu tenho uma cadelinha nova aqui, e ela, quando a gente não dá atenção, ela apronta. Está aqui mordendo eu agora. Ok. A demanda é influenciada pelo mercado. Vamos ver aqui esse outro gráfico aqui, ó. Aquela curva S está representada em dois momentos aí. Uma delas é um momento de prosperidade, em que o potencial de mercado aumenta.
E quando o mercado está em depressão, o potencial diminui. Vamos dar um exemplo. Pandemia fez com que o ano de 2020 e quase o ano de 2021 inteiro fosse ano de crise. As pessoas não podem trabalhar direito, diminui o poder aquisitivo, diminui a capacidade de compra. As empresas, por outro lado, vendem menos porque falta matéria-prima, e aí, vendendo menos, ela aumenta o preço dos produtos para compensar as perdas dela. Então, o que aconteceu com o mercado é que o potencial de demanda do mercado reduziu. Vendeu menos. E quando reduz, reduz para todo mundo. Então, empresas fecharam, por quê? Porque a demanda diminuiu. Tem empresas grandes que têm muito mais força para conseguir vender. Aquela empresa pequena acabou fechando porque não conseguia competir com a empresa grande no mercado que estava diminuto. Certo? E, de uma hora para outra, acaba a pandemia, começa a liberar tudo, todo o consumo represado, as pessoas que pouparam porque não sabiam quanto tempo iam ter de crise e tal, alivia isso e começa a consumir. Então, por exemplo, hoje, eu tenho amigos que têm loja de carro, né? De venda de carro. Disseram que está faltando carro no mercado de tanta gente que está querendo comprar carro. Porque ficaram praticamente 2 anos sem comprar carro por falta de segurança. Tinha até dinheiro, mas não tinha segurança se ia continuar ganhando dinheiro mês que vem, o ano que vem. Então, não compraram. O que está acontecendo? Depois de um período de depressão, a gente entra num período de prosperidade. Okay? Então, o que é importante para vocês? Saber que segmentação não é uma coisa desejada, mas é necessária, porque a concorrência impõe para a gente que a gente tenha que ter produtos mais adequados para atender segmentos específicos do mercado. Só que à medida que eu segmento, eu diminuo o tamanho desse mercado, e quando eu diminuo, eu tenho que entender qual é o potencial de demanda que tem, para ver se me interessa atuar naquele mercado ou não. O me interessa aí vou ter lucro trabalhando nesse mercado, ou vou montar a empresa e daqui a pouco vou ter que fechar porque não ganhei nada. Ok? Dúvidas? Críticas? Não, professor, tô tranquilo. Tranquilo para todos? Tranquilo. Ninguém tem perguntas? Não? Então tá. 11h05, 11h06. Vamos encerrar. Ok? Bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Falou, professor. Obrigado, igualmente. Tchau, professor. Obrigada. Professor,